Olá pessoal, eu sou Kelly Lobo e aqui no meu canal falamos de matemática. Hoje eu quero falar de uma coisa que eu tava louca pra fazer esse vídeo, que é sobre a habilidade de resolver problemas. Mas eu não vou focar nisso, eu vou focar em como você pode melhorar a sua habilidade de resolver questões de matemática. Como aprender a resolver questões de matemática. Que isso pode ser mais interessante pra você. Mas, para você saber resolver questões de matemática, você tem que saber resolver problemas, né? Então vamos lá, pro passo a passo. Antes de eu explicar o passo a passo para você, eu vou trazer aqui uma analogia para você entender do que eu tô falando. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma caixa de ferramentas e eu não sei nada sobre essas ferramentas, não sei nome, não sei para que serve, não sei nada. E aí eu começo a estudar sobre isso. Pego a ferramenta, vejo, eu já sei o nome dela, eu já sei para que serve e quando eu vou utilizá-la, mas eu nunca utilizei. Aí vamos supor que aconteceu um dia que eu tô andando lá no meu carrinho, meu carro quebra. E aí eu não sei, eu tenho a caixa de ferramentas no carro, eu sei para que serve cada item daquele, mas eu não consigo utilizá-las para resolver o problema. Isso já aconteceu com você alguma vez? Deixa aqui nos comentários. E é isso que acontece com muita gente quando está estudando matemática. A pessoa aprende as operações, aprende a calcular, sabe fazer os cálculos, sabe tudo, aprendeu as ferramentas. Mas quando vai chegar na questão, ela não consegue resolver o problema da questão usando as ferramentas matemáticas. Às vezes até identifica o problema, mas não consegue resolver. E é isso que eu quero ajudar vocês. Não adianta a gente estudar as ferramentas se a gente não põe em prática o uso delas. Se a gente não pratica no dia a dia e se a gente não sabe quando vai precisar dessas ferramentas. As 4 operações, que é soma, subtração, divisão e multiplicação, a gente acaba usando muito no nosso dia a dia nesse sentido de resolver problemas. Como, por exemplo, numa divisão, quando a gente vai para um barzinho com os amigos e vai dividir a conta, a gente sabe que tem que dividir, que vai usar a operação da divisão. Não que você não vai pegar um papel e resolver, ninguém faz isso, vai para o celular. Mas você sabe que você vai aplicar, vai digitar as teclas certas, você vai dividir. Para saber se você recebeu um troco certo, você vai usar a subtração. Você sabe, mas se eu fosse te perguntar em uma situação, problema mais elaborada, às vezes a pessoa não consegue resolver. E eu vou mostrar a vocês aqui agora um passo a passo que vocês podem seguir, que isso serve para qualquer questão de qualquer matéria e para a sua vida. Eu vou até trazer uns pouquinhos links com a situação lá do carro quebrado. Vamos lá. Antes disso, eu vou pedir a vocês para deixar o like de vocês, se inscrever e compartilhar esse vídeo se te ajudar. Então vamos lá. Primeiro passo que você deve fazer quando você vai resolver uma questão: identificar o problema. Saber o que é que a questão está pedindo. Isso é extremamente importante para o segundo passo, que é coleta de dados. Por quê? Às vezes a questão tem vários dados que são inúteis, que você não vai precisar para resolver aquele problema. Talvez fosse útil para outro problema, mas não para aquele. Então, é importante que você saiba coletar os dados, porque eu vejo muito erro dos meus alunos que quer usar todos os números que a questão disponibiliza. Ah, mas tem esse número aqui, eu faço o quê? Nem sempre você vai precisar usar todos os números. Às vezes aquele número só está ali realmente para te confundir, entendeu? Então é importante que você preste atenção nisso. Então você vai coletar os dados. E o terceiro ponto é justamente sobre isso. Você vai fazer uma análise dos dados e ver quais dados vão ser úteis para você ou não. Ah, e não são só pegar números quando falo em coleta de dados. Quando eu falo em coleta de dados, é também informações importantes. Um exemplo por exemplo, às vezes está lá no texto da questão dizendo tinha um triângulo isósceles. Essa informação ela pode ser muito importante a depender do problema. Porque o triângulo isósceles ele tem propriedades que vão te ajudar na hora de você fazer os cálculos da questão. Então, nem sempre são só números, tá? Falei já 1, 2, 3, né? Agora vamos pro quarto.
A quarta é você analisar as ferramentas que você tem em mãos e quais delas você vai usar para resolver problemas. Essa quarta dica ela é muito útil para quando você tem assuntos que tem muita fórmula. Isso acontece muito em física. Eu fazia muito isso quando eu estava resolvendo questões de física. Por exemplo, eu estava estudando cinética. E aí, cinética tem várias fórmulas, né? Eu anotava as fórmulas, que no caso eu chamo de ferramentas, e ia para a questão. Quando você vai para a questão, você vai saber o que a questão está pedindo. A questão quer velocidade. Quais são as fórmulas que eu tenho que eu consigo encontrar velocidade? Então é mais ou menos isso que você vai fazer. E quais são os dados que eu tenho que vão me permitir encontrar velocidade? Então perceba que você vai casar o que a questão está pedindo com os dados e com as suas ferramentas. Entendeu? Tem, por exemplo, a questão me deu a distância e o tempo. Então eu consigo achar a velocidade usando a fórmula de velocidade, que é a distância sobre tempo. Mas a questão me deu aceleração em tempo. Então eu vou conseguir achar a velocidade a partir da fórmula de aceleração. Então a ideia vai ser mais ou menos essa. Você vai... o que a questão te dá os dados é tão importante para vocês encontrar, saber qual ferramenta você vai usar. Isso é extremamente importante. Encontrando a ferramenta, descobrindo qual ferramenta você vai usar, você vai aplicar lá, bonitinho, resolver. E pode acontecer que o resultado dê um resultado totalmente incoerente. Às vezes acontece. Exemplo, às vezes você tem que calcular o número de pessoas de determinada situação. E aí esse resultado sai negativo. Você tem que ter também esse senso, esse crítico, de que não faz sentido o número de pessoas ser negativo. Então você vai ter que refazer essa questão, ver onde você errou, analisar a sua resposta, refazer o caminho para ver se você escolheu a ferramenta certa ou se você fez alguma manobra errada, se você foi por um caminho que não era o caminho certo, adequado para aquela situação. E trazendo agora um link para a situação da caixa de ferramentas. Se fosse a situação da caixa de ferramentas, seria a mesma coisa. Você ia analisar, procurar saber qual era o problema do carro. O carro não liga. Beleza, o carro não liga. Então, vamos ver aqui quais são as peças chaves para que o carro ligue. Vamos analisar aqui. São tais peças. E quais são as ferramentas que eu tenho que consegue consertar essas peças? Aí você vai ver as ferramentas. Você vai escolher uma. Às vezes essa que você escolheu não é a ferramenta que vai resolver aquele problema específico. Aí você vai ter que voltar a escolher outra ferramenta. Estão vendo? É a mesma coisa, tanto na vida quanto na matemática. A matemática, na verdade, quando a gente vai resolver problemas de matemática, são problemas da vida mesmo, real. Vocês já devem ter percebido isso. Então, na vida de vocês, vocês podem aplicar esses passo a passos. E vocês dominando esse passo a passo, vocês vão conseguir resolver qualquer tipo de questão, tá? E aqui eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.